Olá chicos, buenos dias, como estão? Viemos para mais uma semana com mais uma aula de espanhol. Então sempre como eu digo a vocês, eu estou sempre reforçando isso, pega caderno, estojo, todo o conteúdo que a gente for passando, escreve, coloca no caderno, porque quando for precisar ir numa prova, uma atividade já está lá no caderno, então até mesmo na sala de aula. Então, pega todo esse material e escreve todo o conteúdo. Quero dar duas dicas a vocês. Primeiro, vocês podem fazer o seguinte: assistir toda a aula e depois ir prestando atenção no conteúdo. Assistir novamente, assiste a primeira vez, escreve todo o conteúdo, depois assiste novamente e passa a prestar atenção no que está sendo explicado. Ou então vocês fazem o inverso, preste primeiro atenção e depois escreve o conteúdo. Combinado? Então, vamos para a aula. Bom, então o assunto que a gente vai ver hoje é grados de los adjetivos, certo? Primeiro, a gente sabe que o que é, né, um adjetivo, certo? Como é que a gente pode classificá-los, ok? Como é que a gente pode classificar eles? A gente pode classificar um adjetivo, primeiro, por alguns aspectos, tá? Um adjetivo é aquilo que vai modificar o substantivo. É aquilo que vai modificar, seja ele dando uma qualidade, uma extensão ou até mesmo uma quantidade, tá certo? Então essa é a explicação do que é um adjetivo. Primeiro, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente entender um pouco melhor o que é, tá certo? Na frase, las bibliotecas son importantes. Tá certo? Então, a gente tem essa frase aí como a nossa base. Primeiro, biblioteca é o nosso substantivo. Aí ficou errado porque desconfigurou na hora de apresentar para vocês. Então, bibliotecas é o nosso substantivo, certo? É o substantivo da frase. Importantes é o adjetivo. Por que o adjetivo? Porque importantes está modificando, dando uma qualidade, certo? Ele está dando essa qualidade ao substantivo. Aí a gente faz aquela pergunta: o que é importante? Las bibliotecas. Tá certo? É seguindo aquela perguntazinha. Então, esses adjetivos, eles são divididos, né, em número, grau e gênero, certo? Essas três classificações. Só que primeiro a gente vai ver aqui, o assunto de hoje é os graus dos adjetivos. A gente vai entender o que são eles, tá certo? Então, eles são divididos em 3 graus, tá? Do mesmo jeito que em português, eles são divididos em 3 graus. O primeiro que a gente vai ver é o grau positivo, ok? Então, o grau positivo é o grau normal do adjetivo, quando este não expressa mais do que seu próprio sentido. Certo? Ele é quando ele não deixa de ser um adjetivo, ele vai ser aquele adjetivo e pronto, ele não vai ter outra qualificação, ele não vai ter outra especificação. Porém, o que a gente pode entender dele é aquilo que vai ser positivo, o próprio nome já diz. Bom, exemplo: los cuentos de Julio Cortázar son buenos, ou seja, buenos aqui está fazendo o sentido de qualificação, ele está dando essa qualidade ao quê? A los cuentos, tá certo? A los cuentos, aqui. Então, está dando esse grau positivo, dizendo que os contos são bons, tá? Depois, existe o grau comparativo, o próprio nome diz, ele já vai fazer aquela comparação, certo? Permite estabelecer relações de igualdade, inferioridade ou superioridade entre as qualidades dos seres, tá? Então ele vai ser classificado nesses 3. O comparativo, ele pode ser de igualdade, de inferioridade ou de superioridade, tá? Comparativo de superioridade: Maria es más alta que Pablo, tá? Então a gente tá vendo aí o que? É uma comparação. Eu estou comparando a superioridade, em que Maria ela é mais alta do que Pablo. Já o comparativo de inferioridade,
ou seja, o que é inferior, comparando alguma coisa que é menor. Como exemplo, Juan es menos delicada que Juana, tá? Então, esse superioridade a gente classifica muito com esse mas. Esse inferioridade a gente classifica muito com esse menos, certo? Uma coisa que é mais superior, uma coisa que é menos inferior. E o comparativo de igualdade, como exemplo eu trouxe, es dulce, este dulce es tan exquisito como aquele. Este tan exquisito já está dando ali que ele é tão esquisito ou tão ruim quanto o outro. Ou seja, não existe aí uma superioridade ou uma inferioridade. Os dois estão ali no mesmo sentido, os dois estão ali na mesma igualdade. Tá certo? Então, dentro desse grau comparativo, existe essa classificação: o comparativo de superioridade, o comparativo de inferioridade e o comparativo de igualdade. Uma observação, tá certo? Abra aqui esse espaço para essa observação. Para reforçar os comparativos de superioridade e inferioridade, se antepõe a forma mucho antes de mejor, peor, maior ou menor. Exemplo, certo? Salir con mi madre es mucho mejor que salir con mi hermana. O que quer dizer que sair com minha mãe é muito melhor do que sair com minhas irmãs. Eu posso dizer aqui que é muito pior, é muito maior ou é muito menor, tá certo? Esse muito, ele vai dar esse reforço nesse comparativo, seja ele de superioridade ou de inferioridade, tá certo? Bom ou ruim. Então, abra aqui esse espaço para essa observação. Grau superlativo, ok? Então, é o outro grau que a gente encontra dentro dos adjetivos. Ele expressa a qualidade de ser de forma intensa. Ele pode ser absoluto ou relativo. Então, eu posso classificar ele dessas duas formas. Dá essa intensidade, esse superlativo. Por exemplo, superlativo absoluto. Superlativo absoluto, ele indica o grau máximo de qualidade. Ocorre por meio da adição do sufixo íssimo ou íssima ao adjetivo, ou ainda pela interposição de advérbios, tais como muy, sumamente e outras. Tá certo? Exemplo: Pablito está tristíssimo, ou então Pablito está muy triste. Tá vendo? Grau absoluto, superlativo. Eu estou indicando o grau máximo daquela qualidade, certo? Muito tristíssimo. Então, para mim, ele já se elevou um pouco o nível do triste. Ele está tristíssimo, ou então ele está muito triste, certo? A gente pode ver também o superlativo relativo, que expressa qualidades de superioridade e de inferioridade no seu grau máximo. Tá? Aqui ele está relacionado aos graus de superioridade e inferioridade. Mas com relação a outros nomes, forma-se com as partículas mas, menos, procedidas pelos artículos el, la, los e las. Exemplo: alegres e simpáticos. Então, eu estou usando esses dois, tá? Las más alegres chicas llegaron. Ou então, Carlos es lo menos simpático de los hombres. Então, nesse grau relativo, eu vou usar ele quando eu quero expressar o grau máximo dentro da superioridade, da qualidade superior e inferior aos advérbios, tá certo? A esses advérbios. Então, eu vou colocar mais ou menos, porém, antes deles, eu vou usar as preposições, os artículos, el, la, los e las, tá certo? Observação.
Mais um espaço aqui para uma observação para a gente entrar. Em espanhol, as formas mais pequenos ou mais grandes são corretas. A gente vai encontrar elas. A gente não usa muito em português. As expressões mais pequenos ou mais grande, a gente não existe. Mas no espanhol, mais pequeno e mais grande existe. Elas são corretas. Por exemplo, este zapato me parece mais pequeno que mi piel. Ou então, esta casa é mais grande que a minha. Tá? Então a gente vê isso. A gente identifica muito isso dentro do espanhol. Mais pequeno, mais grande, mais maior, mais peor, tá? Mais maior, mais menor. Então, são tudo observações que eles classificam, eles estão aqui dentro desses graus, desses adjetivos, ok? Então, dentro do espanhol, como também no português, a gente encontra o grau positivo, o grau comparativo e o grau superlativo, ok? Então, copie todo esse conteúdo no caderno. E essa é a nossa atividade. Uma questão, certo? Escreve frases usando o comparativo ou superlativo de los adjetivos, tá? Então, vocês vão criar essas frases colocando os adjetivos, certo? As frases estão aí. Letra A, La Torre Eiffel, La Torre de Pisa, bonita. Então, vocês vão criar frases comparativas de inferioridade, de igualdade, de superioridade, superlativo de inferioridade, superlativo de superioridade. Tá? Tanto na letra A como na letra B, certo? Como eu sempre digo a vocês, além de escrever o conteúdo, vocês precisam escrever perguntas e respostas no caderno, tá certo? Para ficar mais fácil e ficar melhor de se entender, ok? Qualquer dúvida, só mandar mensagem ou então na nossa próxima aula a gente faz a revisão desse conteúdo, tá certo? Então, hasta luego!